Gente, o presidente Lula se reuniu com ministros para discutir a arrecadação e os gastos públicos. Por isso, eu vou chamar o André Anelli, que vai trazer as informações para a gente a partir de agora. Ô Anelli, o presidente ficou surpreso com a queda de arrecadação. O que está acontecendo e quais devem ser os caminhos a partir de agora? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Evandro. Muito boa tarde para você, boa tarde a todos ligados aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. De fato, de acordo com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o presidente Lula acabou ficando surpreso em relação à notícia de que a carga tributária acabou caindo no país. Esses números foram revelados durante uma reunião da Junta de Execução Orçamentária, a GEL, que aconteceu aqui no Palácio do Planalto mais cedo. De acordo com esses números, a carga tributária no país ficou em 32,44% no ano passado, no ano de 2023. Isso representa uma queda de 0,67 ponto percentual em relação ao ano anterior, ou seja, em relação ao ano de 2022, quando a carga tributária era de 33,04%. Isso quer dizer que a relação entre impostos pagos e a soma das riquezas de todo o país, o chamado Produto Interno Bruto, acabou tendo uma relação menor, ou seja, 1/3 de tudo aquilo que é gerado de riqueza acaba virando imposto, mesmo que tenha ocorrido essa queda de 0,67 ponto percentual. Foi em relação a esses números que foram divulgados ao presidente Lula que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que Lula ficou surpreso. Ficou até surpreso com a notícia de que a carga tributária no Brasil ano passado caiu, porque as pessoas, quando às vezes reclamam, grupos de interesse que reclamam e não veem a conformação do todo, né, da evolução da carga tributária, nós apresentamos várias séries históricas também para ele, desde o governo Fernando Henrique até hoje. E essa afirmação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, acaba acontecendo em um momento em que o governo se vê pressionado pelo mercado financeiro, também por grande parte da opinião pública, em relação à redução dos gastos. Essa pressão acontece desde o início do mandato do presidente Lula, mas acabou se intensificando na última semana, depois que o Congresso Nacional devolveu a medida provisória que compensava a reoneração da folha de pagamento dos municípios e também dos 17 setores da economia que mais geram empregos no país. A proposta, o plano B do governo, era proibir então a compensação de PIS/COFINS para que houvesse mais arrecadação. Essa compensação acabou não sendo aprovada no Congresso Nacional e o governo agora se viu sem uma outra alternativa, não deve apresentar então uma outra alternativa em relação à reoneração dos municípios e também dos 17 setores da economia que mais geram empregos. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, diante desse cenário, negou que o arcabouço fiscal esteja em revisão para que, então, o governo acabe optando pelo corte de gastos. Qualquer debate sobre o orçamento do ano que vem vai ser feito na discussão da peça orçamentária, que é encaminhada lá no final de agosto para o Congresso Nacional. Então tem muito tempo para isso, tá? O debate da Lei de Diretrizes Orçamentárias ainda, nem foi votada a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então todo debate, qualquer fala sobre qual que é a estrutura do orçamento para o ano que vem, mera especulação. Esse debate vai ser feito pela Junta Orçamentária, coordenado pelo Ministério do Planejamento, Ministério da Fazenda. A Junta Orçamentária organizada pela Casa Civil. Não veio para a mesa do presidente ainda qualquer proposta em relação a isso. O presidente Lula acabou com a gastança criada pelo governo anterior. E o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, como a gente acabou ouvindo, aproveitou então para alfinetar o governo anterior, dizendo que o atual governo acabou com a gastança. Ele se referiu principalmente ao que chamou de fraudes e ainda a torneira de auxílios que foi criada pelo então governo Jair Bolsonaro, mas Alexandre Padilha não deu nenhum detalhe específico, direto, em relação a esses exemplos que ele mesmo acabou citando. O Ministério do Planejamento e o Ministério da Fazenda
Fazenda, por enquanto, não negam e também não confirmam a possibilidade de colocar saúde e educação como questões que podem acabar sofrendo também com a limitação de crescimento dos gastos de 2,5% ao ano no arcabouço fiscal, mas a ministra do Planejamento, Simone Tebet, disse que essa é uma das possibilidades para que o governo atinja, então, o corte de gastos que é tão cobrado ultimamente. Evandro. Muito obrigado pelas informações, André Anelli, bom trabalho. Se tiver novidade, chama a gente aqui. Bom, o Gustavo Segré e o Zé Maria Trindade já estão conosco também. Boa tarde, Segré. Boa tarde, Evandro. Boa tarde aos meus colegas, à nossa querida audiência. Estou voltando, Alangani. Sai daí, que esse lugar não te pertence. Ele está só esquentando a cadeira para você, Segré. Fica tranquilo que nós o retiraremos para você ficar ao lado de seu piperninho. E aí, seu Zé Maria, tudo bom? Segundou, né? Vamos lá, vamos começar logo essa semana. É nesse ritmo mesmo, Zé. Segundou e assim vamos, firmes e fortes. Alangani, que gastança é essa que tinha no governo anterior que o governo atual conseguiu eliminar no teu ponto de vista? Então, veja, Evandro, eu não concordo com o argumento, não concordo com a premissa de que foi eliminado. De fato, houve alguns excessos no ano de 2022, como a PEC dos precatórios, que possibilitou o auxílio gás, auxílio caminhoneiro, mas mesmo colocando na conta o pagamento dos precatórios, eu fiz essa conta recentemente, de 90 bilhões na sua integralidade no ano de 2022, a gente teria um déficit primário de menos 0,18% do PIB. Ainda muito menor este déficit primário do que a gente tem no atual governo. O que me chama a atenção no atual governo é o déficit nominal, porque no final do dia, o que conta é o pagamento de juros também. Não é apenas a exclusão do pagamento de juros e apenas as despesas operacionais. Isso é só uma forma de ver a sustentabilidade da dívida pública. Mas o déficit nominal atual é quase de R$1 trilhão no acumulado 12 meses, 975 bi. É o equivalente ao que se gastava numa pandemia. Então eu vejo que esse argumento, ele é falacioso. Hoje o déficit nominal, Evandro, representa 10% do PIB. É um patamar extremamente perigoso. Piper, não é falacioso, então, esse argumento do presidente da República sobre os gastos do governo anterior em comparação com o que ele estaria fazendo para resolver, entre aspas, essa situação? Me parece um pouco contraditório diante da quantidade de vezes ou das situações em que o governo federal foi cobrado para corte de gastos e, segundo muitos dos críticos, não deu nenhuma demonstração neste caminho. O que você acha? Evandro, eu vou até pegar isso que o Alan disse, somando esse finalzinho lá da declaração do ministro Padilha. Quando ele fala, por exemplo, na questão dos benefícios, que muitos excessos eram cometidos e tal, de fato, no começo do ano passado, principalmente, iniciou-se aí um pente fino e foram excluídos mais de 1 milhão de beneficiários, né, dos vários benefícios que o governo concedia. Aí você pode atribuir uma série de fatores, até mesmo o erro, enfim, lá em cadastros, etc. Mas, veja, isso aí também não seria suficiente para zerar a conta longe disso. E também não quero entrar muito nesse fla-flu de um cortou mais, outro cortou menos. A questão não é essa. Eu acho que muito mais importante, primeiro, aliás, só queria fazer um adendo aqui. Eu não entendo como o presidente pode ter sido surpreendido com essa informação de que a carga tributária diminuiu. Eu já falei isso aqui, inclusive eu tive uma discussão com o Dávila algum tempo atrás, há uns 3 meses. Esse número é oficial, há uns 3 meses. Acho que demoraram para contar para o presidente. E você pode até dizer que nem foi tanto o mérito do governo dele essa queda da carga tributária, isso também é discutível. Mas veja, hoje, portal UOL, durante algumas horas, e depois a matéria sumiu rápido, e na semana passada, o Tribunal de Contas da União publicaram relatos sobre os subsídios. E hoje o portal UOL, na semana passada, o Tribunal de Contas falou dos mais de 500 bilhões de reais por ano concedidos em subsídios. Aí a conta é o seguinte, começa lá com o simples, o segundo, agronegócio, desce, e o quinto item da lista, combustíveis. Então o portal UOL hoje ele soma
agronegócio e combustíveis. Muito bem. Isso dá pouco mais de 90 bilhões de reais. Isso equivale a mais do que a previsão de déficit que o próprio mercado faz para as contas públicas nesse ano. Então, é necessário cortar, mas veja, quando o pessoal da Faria Lima reclama do governo inchado, dos gastos excessivos, eles querem, sobretudo, cortes em benefícios sociais. E antes de que aconteça isso, porque é do andar de baixo, de gente que não tem lá muito poder de barganha, é importante, é fundamental que o governo tenha a coragem para mandar o facão no andar de cima. Nessa turma, na elite econômica do Brasil, que na verdade é quem está recebendo a parte do leão desses subsídios. Ainda nessa edição a gente vai trazer um pouco mais dessa lista que foi divulgada pelo Tribunal de Contas da União sobre aqueles que recebem os maiores subsídios do governo federal. Inclusive a própria Receita Federal está pensando agora em uma mudança no seu sistema para que essas empresas, pessoas jurídicas, comuniquem se elas são ou não beneficiárias de subsídios diante da dificuldade de se cruzar dados entre aqueles que recebem os subsídios e os números que são divulgados. O que foi, Alan Gani? Não, só queria fazer uma correção em relação ao número que eu falei de menos 0,18% do PIB no governo passado. Isso contando o não pagamento de 90 bilhões de reais. Na verdade, eu chequei com uma consultoria econômica, a MCM Consultores LCA, que foram pagos 54 bi. Então, neste caso, na verdade, ficou para os outros anos na ordem aí de 45 bi de não pagamentos de precatórios. Portanto, houve superávit primário, sim, no governo Bolsonaro, mesmo contando o não pagamento dos 45 bi para os anos seguintes. Fala aí, Gustavo Segré, o que você acha da manifestação do governo e dessa surpresa também mencionada pelo presidente da República com a arrecadação? Fico surpreso de que não fica nem vermelho quando comentam isso. Paramos a gastança do governo anterior. Quando no governo anterior a gente teve a necessidade de lembrar todos os dias: parem com o gasto público, estão gastando muito, estão gastando mal. E em momento algum a gente fazia referência a isso. Por quê? Porque o Paulo Guedes, mesmo que o Piperno não goste, era um cuidador do recurso público. E nesse cuidado do recurso público vem exatamente essa situação, dizer, que gastança? Peraí, eu, governo anterior, quem seja, entregou o governo com superávit fiscal. Ia fazer essa correção que o Alan mencionou, porque nós já falamos, inclusive, eu mostrei para você, Evandro, que a quantidade de precatórios não era o total, o que tinha vencimento no ano 2022. Então, estavam atribuindo uma conta total de 92 bilhões que não tinha vencimento nesse ano 2022. Mas vamos avaliar essa situação rapidamente. O presidente ficou surpreso. Peraí. Quem gastava no governo anterior ia para um monte de hotéis caros, levando um monte de gente? Não, era um pouco mais criterioso nesse sentido. Quem gasta muito com isso e não tem nenhuma contrapartida de desenvolvimento para o país, esse atual presidente e esse atual governo. Inclusive, foi tão a vergonha de ter gastado tanto que colocaram em sigilo 53 quartos quando foram para o Reino Unido, para não divulgar a quem nós estávamos pagando para eles se hospedarem em hotéis caros. Mas vamos a uma avaliação bem simples. Se o PIB era de 100 no ano passado e tinha R$33 de ingressos pela arrecadação, se o PIB aumentou em 3%, o PIB vai para 103. A arrecadação deveria, para manter a mesma proporção, 33,9. Claro, se teve um pouco de evasão, sonegação fiscal e essa arrecadação caiu, a proporção nunca vai dar certo, nunca vai estar equivalente. Então, gente, leiam um pouco mais, é simples, é critério lógico de análise, não precisa ter mestrado em economia, é fazer contas, regra de 3. Esse número não está correto nessa narrativa. E o pior, tem gente que engole essa narrativa. O que foi, o Piperno? Ele se manifestou aqui enquanto você falava, Segré. Fala. Tranquilo. A carga tributária global, ela cai por uma série de fatores. Eu vou dar só um aqui para não alongar muito a discussão. Mais pessoas passaram a entrar na faixa de isenção do imposto de renda. Então, a base de quem paga imposto de renda diminuiu. Isso já faz com que a massa de recursos paga pela sociedade fique um pouquinho menor. Quer acrescentar algo, Segré?
Claro, isso não vai afetar em absolutamente nada. Faz a conta de quanto recurso... Não, mas, Piperno, entra na conta de qual é o impacto de pessoa física e qual é o impacto dessa arrecadação de imposto de renda de pessoa física em termos da arrecadação total. Então, não vai, faz o seguinte, me diga um único produto que caiu o imposto determinado por esse governo. Um único, um só. Você precisa só, com um, eu me sinto satisfeito. Me diga, o IPI era de tanto e agora é menor. O PIS e COFINS era de tanto e agora é menor. E não incluo nem ICMS, nem ISS, porque são arrecadações de prefeituras e governos estaduais. O que você fala, na teoria, está correto. Claro, vai ter menos gente pagando imposto de renda. Qual é o impacto desse valor em termos da arrecadação total? E te garanto que não tem impacto nenhum sobre 0,64 do todo o arrecadado pelo país. Não fecha, não tem como fechar essa conta. Então, o 0,64 do todo, ele tem vários itens. Um deles é esse, que pode não ser o mais substantivo, então, mas isso aí é óbvio que se você tem 10 milhões de pessoas pagando imposto de renda e no outro ano você tem 9, então diminuiu, então se arrecada menos, um pouquinho menos. Agora, por exemplo, não foi atribuído pelo governo Lula, mas o fato é que tinha, se pega, por exemplo, os combustíveis, eles tinham carga tributária menor porque foi aquele imposto eleitoral. Né? Tirou-se uma parte da carga tributária de combustíveis, energia elétrica e outros itens, né? Em 2022. E o objetivo a gente sabe disso. Então deveria ter caído em 2022, não é 2023. Mas não pegou o ano todo. Essa é a diferença. Então a vigência disso já foi e pegou só uma parte do ano. Em 2023 não. Então, por conta disso também já caiu mais um pouquinho. Por isso, é muito provável que em 24, essa carga tributária, talvez ela retome esses 33 e pouco, porque parte disso foi devolvido. Zé, quero te ouvir também. Fala aí. Pois é, eu ouvi atentamente aí a avaliação dos três aí, todos estão corretos. O Piperno parece até que participou da reunião, porque me informaram lá de que, Piperno, o que o governo abre mão e que chegaram a dizer lá jogando dinheiro pela janela, é de 600 bilhões de reais ou mais ali, a renúncia fiscal que o governo está fazendo. Isso aí foi feito durante um longo tempo, uma renúncia no setor ali, outra renúncia no setor ali, e acabou fazendo esse pacote de 600 bilhões de reais. Você está certo também quando você disse que aumentou a faixa de isenção do imposto de renda, isso é muita arrecadação, porque além de ser maior a faixa que paga menos imposto, né, uma massa salarial menor, além de ser uma faixa maior, ela acaba impactando em quem ganha mais, porque todos, mesmo quem ganha mais, tem essa determinada faixa de impostos que é menor. Então, assim, uma alíquota que vai crescendo de acordo com o salário, mas todos têm uma faixa de isenção. A partir daí é que começa. Então, a arrecadação do imposto de renda é uma fonte de receita muito importante para o governo. E o que a gente vê claramente aí é de que o governo, em vez de comemorar, bater palmas e dizer, olha aí, nós estamos reduzindo os impostos, está lamentando pela redução da carga tributária. Isso aqui é contramão da tendência da economia mundial. Todos pensam nisso. E o ponto muito importante que a gente tem que falar aqui, Evandro, é o seguinte, a gente vê claramente o poderio do Congresso Nacional. Antes, os setores da economia faziam lobby no governo, lobby legítimo. Eu estou falando aqui de lobby oficial, que é aquela história de fazer a defesa do seu setor, dar argumentos ao governo e assim por diante. É desse lobby. Não estou falando de bandidagem, nem de mala preta, nem de nada. Então, todo o lobby empresarial estava cercado ali, nos ministérios, planejamento, fazenda, para ver essa parte de regulamentação. Hoje, os lobbies são as frentes parlamentares e, através do Congresso Nacional, aprisionou o governo. Então, o presidente Lula ele não tem força política suficiente para reduzir essa renúncia fiscal. Olha a luta aí da reoneração da folha de pagamento para 17 setores. O governo perde todas. Por quê? Porque os empresários têm um lobby muito pesado nas frentes parlamentares e têm um controle remoto
dos deputados. Então, esta é a nova realidade do Brasil, a nova política. Né? É de que o Congresso está no comando desse setor. O governo não tem força para isso, para reduzir os incentivos fiscais. Agora, o que eu fiquei sabendo também é que levaram ao governo uma proposta pesada aí de reformulação até o direito do Estado, que é redução dos gastos sociais. E quando o ministro Padilha fala em redução da gastança ou acabou com a gastança, ele se referiu lá na reunião aos pagamentos errados de Bolsa Família, de auxílios em geral, né? Sim. É essa gastança que ele chama, de pessoas que não precisariam ou de que não estariam enquadradas nas condições. Cadastros que não foram revisados, né? E eles vão fazer um pente fino ainda mais para reduzir. Mas Lula não quis aceitar a redução dos gastos sociais e nem pensar numa reforma da Previdência. Veja bem, o governo está ciente de que já precisa de uma reforma da Previdência. Mas o custo político disso, Evandro, é muito alto, viu? Eu não acredito que o governo vai encarar isso, não. Interessante, Zé. Muito interessante também você colocar que o modelo de articulação mudou, né? Que esse lobby, que é o lobby correto. Quando a gente fala lobby, pessoal, é justamente isso, né? A defesa que as categorias fazem dos seus negócios diante de alguma mudança que está sendo proposta ali. E é interessante você trazer esse olhar de que o lobby ele vai hoje direto no Congresso, justamente por conta das comissões, das frentes parlamentares, que são bem rechonchudas e que conseguem oferecer a pressão necessária para que o governo avance ou não em determinadas pautas, a depender daquilo que pedem os empresários que procuram, então, essa articulação. O que foi, Piperno? Arremate aí para nós. Não, Zé Maria fez uma explanação perfeita em relação à necessidade de articulação política para isso e da falta de força do governo exatamente para fazer esses cortes setoriais. O governo não teria nenhuma dificuldade se ele quisesse cortar benefício social, mas ele vai ter todas as dificuldades se ele quiser mexer nesses subsídios setoriais. E só dando mais um complemento àquilo que a dúvida que o Segré tinha, por exemplo, esse governo já, quando ele concede, por exemplo, subsídios à indústria, ele também está diminuindo a carga tributária para vários setores e, obviamente, ele está arrecadando menos. Só que às custas de mais subsídios. O que foi, Gani? Evandro, de fato, é muito difícil você cortar os subsídios setoriais uma vez que eles já foram implementados. E isso tem efeitos distorcidos. Só tem um único jeito de você enfrentar isso. É com o corte da máquina pública, porque daí você está justificando, olha, eu também estou fazendo a minha parte, eu também estou cortando, então eu exijo também o corte setorial. Então você coloca toda a sociedade ao seu favor e você propõe um corte do imposto de uma maneira uniforme para todo mundo e não que um tenha um privilégio. É a única saída. De fato, uma vez que você colocou o subsídio ou benefício fiscal setorial para um determinado setor, Evandro, depois fica difícil tirar. O único remédio é o governo também mostrar que ele está fazendo a parte dele e a proposição de um corte geral. Fala, Zé, arremate. É só para dizer ao Alan, e eu sei que ele concorda com isso, porque cortar subsídio significa aumentar a carga tributária. Sim, não tem outro nome para isso, né?